Vou voltar aqui então, pessoal. Desculpe, eu tive que interromper a gravação. Ah, então, como eu estava dizendo, tem críticas que são de natureza política, que envolve o efeito especialmente da treinamento, né, das pessoas para detectar a microagressão, que algumas universidades vêm fazendo. E tem críticas científicas, então eu vou me concentrar, vou apresentar uma crítica política para vocês hoje, que é a do Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo bastante conhecido, né? As críticas políticas mais comuns, né, que tem, isso citado no artigo do Lilienfeld, ele diz que a noção de microagressão tem sido criticada por desencorajar ou suprimir a fala controversa e impopular. Isso tem sido defendido pelo Haidt mesmo. Ela estimula uma cultura do politicamente correto, é uma crítica do K. Sustein. Ela perpetua uma cultura da vitimização entre os indivíduos ofendidos, é uma crítica desse Thomas. E ela não reduz, mas estimula as tensões raciais, é uma crítica do Haidt e também do McWhorter, que é um professor de linguística negro americano. E eu vou examinar só para não dizer que eu não mencionei, porque o meu interesse aqui não é tanto na dimensão política, né, que aí foge um pouco do ponto que eu quero abordar. Esse é o Jonathan Haidt, né, ele diz que politicamente existem razões para desistir, e essas razões são associadas principalmente com o perfil psicológico, né, e ele extrai essa ideia, por isso que eu selecionei essa crítica dele. Ele extrai essa ideia do perfil psicológico de um artigo do Lilienfeld que a gente vai examinar depois. Então, uma das coisas que ele notou no artigo, que interessa aqui para nós, é que estudantes que têm o que ele chama de uma afetividade ou emocionalidade negativa, que são estudantes que têm um pano de fundo, digamos assim, uma tendência a ter uma perspectiva pessimista em relação à vida, assim, de detectar mais dificuldades do que ter uma perspectiva otimista de achar que tudo vai dar certo, né? Esses estudantes também têm uma tendência maior à depressão, eles são muito focados em si mesmos, né? Então ele nota que existe um perfil grande assim de estudantes que estão chegando na universidade com esse padrão emocional negativo, né? E esses estudantes, ele diz, têm uma tendência a perceber a si mesmos como vítimas. Então, e além disso, né, essa emocionalidade negativa está correlacionada com depressão e desordens de ansiedade. E esse grupo, especificamente, tem num outro artigo, né, que o Lilienfeld cita, se mostra, né, nesse estudo, que esse grupo tem uma pontuação muito alta. Assim, eles estão acima da média em relação aos outros grupos pesquisados, né, quanto à percepção de microagressões em situações ambíguas. Então, eles têm muito mais certeza, digamos, do que certas alegações são microagressões. Então, como é um efeito, né, do perfil psicológico, o perfil psicológico interfere na avaliação, e como esse grupo de estudantes com essa emocionalidade negativa tem aumentado bastante, né, nas universidades americanas, então ele sustenta que essas emoções, digamos assim, esse perfil emocional tende a fazer com que as pessoas gerem conflitos, né, e esses conflitos se irradiem pelas redes sociais. Então, uma consequência, né, que ele chama atenção, segundo a abordagem do Haidt, né, é que um resultado previsível de acolher o programa de microagressões no campo seria gerar tumulto, desconfiança ou raiva assim, entre estudantes, porque se eles aprendem a detectar, né, essas pessoas com esse tipo de afetividade negativa elas também têm uma tendência maior ao conflito, a expor, a se sentir perseguidas, né? Então elas vão criar um clima de muita desconfiança assim no ambiente universitário. E eu não estou concordando aqui, né, mas ele diz que a finalidade do ambiente aberto que nós estimulamos na universidade é um ambiente em que os estudantes se sintam livres para expressar e desafiar uns aos outros, os seus professores e ideias ortodoxas, né? Então, supostamente um clima de desconfiança dificulta, né, porque as pessoas vão ter medo de dizer o que elas pensam
por medo de perseguição, né? Política. Então, se quer um clima de abertura, tem sempre que esperar que a outra pessoa está dizendo algo de boa fé, né, e não querendo agredir, portanto, ele acha que tem um efeito danoso o treinamento, né, de estudantes para identificar microagressões. Isso aqui é uma citação que eu coloco para encerrar a abordagem dele, né, dessa crítica. Ele diz que a educação deve ajudar estudantes a cultivar sabedoria, que é uma espécie de generosidade de espírito. Ele diz, nós não podemos ensinar a sabedoria diretamente, mas podemos ensinar hábitos de pensamento, aprendizagem e interação que podem, com o tempo, tornar os estudantes mais sutis em seu pensamento e mais capazes de lidar com os outros e com os altos e baixos do destino. Então, aqui a ideia é que, assim, é mais ou menos como reforçar um padrão de formação que visa a fortaleza de espírito, né, para o aluno perceber a si mesmo como alguém capaz, tolerante com relação à visão dos outros, não supor, né, que os outros têm intenções hostis em relação a si, né? E ele acha que a noção, então, à medida em que a noção de microagressão vai se infiltrando na universidade, ela prejudica esse tipo de projeto. Eu não vou, como eu disse, não vou analisar essa abordagem, eu só queria apresentar para vocês, para ilustrar. Eu estou interessado na aula de hoje, principalmente porque depois eu vou voltar a esse tema, né, na ideia de examinar aqui, né, o status científico da noção de microagressão, né? Isso tem sido uma crítica bem contundente, né, porque vocês lembram que eu mencionei que o vitimismo, um dos aspectos, uma das maneiras de se negar a tese do vitimismo de ativistas negros, né, e da população negra, de um modo geral, é mostrando que, de fato, existe sofrimento, existe vários fenômenos dentro da nossa cultura que prejudicam, que atacam, que causam dano à população negra, né, de modo que, se for verdadeiro, portanto, que existem microagressões, isso é um exemplo de como a população negra é vítima e não vitimista, né, como tem sido dito. Então, se a noção de microagressão for uma noção não científica, né, como tem sido dito, como é uma espécie de noção que a gente não consegue encontrar evidências satisfatórias objetivas, né, de que algo foi uma microagressão, então fica a própria tese do vitimismo, do não vitimismo, né, fica um pouco fragilizada, porque um dos componentes que apoiam essa tese é que existem formas sutis de racismo. Então, se a gente mostra que a noção de microagressão não é uma noção tão comprovável, né, tão monitorável como tem sido dito, e como o Daryl Sui tem defendido, então fica bastante fragilizado, né, o argumento que eu vinha apresentando. Então, eu tenho interesse em examinar essa dimensão científica da noção. Eu vou abordar, então, para examinar isso, esse é o Scott Lilienfeld, e também tem a Mônica Williams, que faz uma crítica ao Scott, né? Então, eu vou, na aula de hoje, eu vou falar do texto dele, não todo, né? É um texto longo, eu vou apresentar as críticas principais, e na aula que vem eu vou apresentar as réplicas dela, né? Ela tem feito um trabalho bem interessante para mostrar que a noção de microagressão tem suporte científico, né? Não é uma noção falha, né? Que tem fraca evidência a seu favor, como Lilienfeld diz nesse artigo. O artigo dele, como eu mencionei para vocês, é esse daqui, né? Então, microagressões, strong claims and inadequate evidence. E o artigo da Mônica Williams é esse aqui, microaggressions, clarificação, evidência e impacto. Eu vou direto para o texto do Lilienfeld. Então, a primeira coisa que ele chama atenção é que a noção de microagressão surgiu, meio que tomou conta assim, da discussão, mas foram feitos poucos estudos críticos, né, sobre o status científico dessa noção, e os estudos de análise, assim, as críticas que foram feitas foram, em geral,
bastante favoráveis, né? Ele cita um texto que argumenta, do Wong, esse aqui argumenta que a pesquisa sobre microagressão deveria avançar para além da mensuração de relatos pessoais e conduta para exames, mas ela deveria avançar, então, além da mensuração de relatos pessoais. As pessoas... Aqui a ideia é que as pessoas... tu apresenta uma situação para a pessoa já pré-definida por um grupo focal e pergunta se ela se sentiria agredida, né, por aquela, se ela concorda que aquilo é uma microagressão. A maior parte das pessoas, tanto tem evidência que comprova, né, mas essa evidência tem a ver com o relato pessoal, tem a ver com a experiência subjetiva. Não existe um modelo assim que tenta consiga, digamos assim, manipular uma situação real e fazer com que a pessoa e outras pessoas que assistem aquilo, né, concluam que se trata de uma microagressão. Então, ela tem tido dificuldades de mensuração, porque a mensuração é muito subjetivada, basicamente, essa ideia, né? Os estudos, eles dependem muito das pessoas indicarem o que é uma microagressão, mas eles não indicam ao mesmo tempo que, objetivamente, outras pessoas fariam a mesma. Eles não conseguem encontrar comprovação, segundo o Lilienfeld, né, para a tese de que outras pessoas chegariam ao mesmo tipo de conclusão. Então, o Wong, aqui nesse artigo, ele sugere que a mensuração deveria avançar para um exame mais rigoroso do potencial efeito também da microagressão na saúde mental, que são pontos que o próprio Lilienfeld vai discutir nesse artigo, né? Ele vai dizer que não existe comprovação do efeito danoso psicológico das microagressões, e não existe o conceito é vago, e portanto também a mensuração dele, né, tem sido bastante vaga, né? Ele vai questionar todas essas deficiências, digamos assim, né, do conceito de microagressão. Ele também se apoia numa noção da filosofia da ciência, aqui, né? Ele diz que os novos programas de investigação eles devem concordar com princípios bem estabelecidos. Ele chama isso de princípio de conectividade. Então, com uma noção nova, ela tem que mais ou menos caminhar lado a lado, né, com o que já vem sendo feito, né, em termos de ciência. E ele diz que quando isso não acontece, o ônus da prova recai sobre os proponentes da nova noção, né, que devem mostrar que os princípios tradicionais são errôneos ou não se aplicam a esse programa específico, né? E ele quer sugerir justamente, esse é o foco, né, do artigo, que na verdade a noção de microagressão ela foge, né, digamos assim, dos padrões tradicionais. E, ao mesmo tempo, não existe nenhuma forte consistência, né? Não existe nenhuma argumentação independente mostrando que o que tem sido admitido como dano psicológico, como agressão, dentro do programa de investigação, do programa de pesquisa das microagressões, não existe nenhum esforço de mostrar que essas noções elas são consistentes ou que o modelo tradicional de análise, né, de agressão é falho, né? Portanto, a noção foi apresentada assim, para a população, especialmente para especialistas em psicologia, sem um suficiente trabalho, né, de investigação crítica quanto à consistência do próprio programa. É isso que ele se propõe, então, a fazer. E ele vai fazer isso criticando 5 postulados. O primeiro deles é que os casos... Ele vai criticar a ideia que a operacionalização das microagressões é feita com clareza suficiente e consenso para permitir uma investigação científica rigorosa. Então, esse é um dos pontos que eu vou examinar, né? Ele diz que o conceito de microagressão é um conceito aberto, é um conceito que não é saturado, assim, e ele é como inteligência, né? É uma coisa bastante difícil de monitorar. O segundo, ele diz que nem todos os casos, né, são interpretados de microagressão, são interpretados de maneira negativa, portanto é questionável que a noção, a tabulação, né, o quadro aquele que eu mostrei para vocês das microagressões seja um quadro objetivo, né, que sempre vai dar o mesmo resultado. Ele diz que é duvidoso que as microagressões reflitam motivos prejudiciais ou agressivos implícitos. Então, a pesquisa não tem conseguido mostrar uma causalidade entre a microagressão e uma intenção de prejudicar, um motivo, né, de agressivo por parte de quem gerou. Então, às vezes a microagressão é feita, digamos assim, entre aspas, né,
ela é o resultado de um comentário neutro que a pessoa toma como ofensivo, né? E não tem como mostrar que existe um elo, uma ligação entre a ofensividade e o comentário. Ou não existe cientificamente, né? Embora se alegue isso, né? Ele também diz que é duvidoso a tese que nós podemos validar, usando relatos subjetivos, validar aqui eu tenho algum erro aqui na minha formulação, validar a microagressão com base no relato subjetivo dos respondentes. É duvidoso que isso seja um método válido, né, de mensurar. E também que ela tem um efeito, um impacto desfavorável na saúde, né? Esse último aqui eu não vou mencionar hoje, vou deixar para a aula que vem. Eu vou ficar principalmente com esses 3 primeiros aqui, né? Que é o foco, então, da nossa exposição. Então, eu vou começar com a ideia de microagressão como um conceito aberto, né? Ele chama de conceito aberto porque é um conceito que não tem digamos, tu pode tomar obesidade, né? É um conceito muito mais definido do que um conceito de microagressão. Tu consegue saber, por exemplo, quando a pessoa está acima de um percentual proporcionalmente à altura dela, que essa pessoa tem sinais, é obesa ou está perto da obesidade, alguma coisa assim. Mas o conceito de microagressão é um conceito aberto, né? Não tem nem sempre ele depende de interpretação, né? E, portanto, essa dependência, né? Ela gera uma série de dificuldades para precisar o que vem a ser, em que situações houve, de fato, né, uma microagressão. Então, ele vai questionar o próprio conceito, né? Ele diz que é duvidoso que a sua definição seja suficientemente clara ou consensual para permitir progresso científico, né? Por exemplo, ele diz que não é evidente que tipos de ações indignas ambientalmente, verbalmente ou comportamentalmente constituem microagressões. Que tipo, né? Não tem um consenso, né, em torno de quais são elas. Eu vou dar exemplos aí depois que ele oferece no texto mostrando isso. Aqui tem um caso, né, que ele oferece. Ele diz que é duvidoso se uma ação que está ampla ou exclusivamente no olho. Então, aqui, vocês estão lembrados do texto do Sui que eu apresentei na semana passada, ele diz que a microagressão, o status de microagressão depende do observador, é a pessoa que sofre agressão que define que está sendo agredido, né? Tem um privilégio, digamos assim, epistêmico aqui da pessoa que sofreu agressão, ela que tem condições, né, de estabelecer que aquilo agrediu, né? Então não é uma coisa que a intencionalidade do emissor geralmente concorda com o receptor, né? Ela simplesmente é o receptor, né, que define, olha, isso soou para mim, né, como agressivo, portanto é agressivo, né? E esse é o primeiro ponto, então, que o Lilienfeld questiona. Ele diz que considerar uma ação agressiva implica, idealmente, pelo menos algum grau de consenso em meio a diferentes observadores, considerando a sua estrutura e propósito. E dá um exemplo da seguinte sentença, né? Eu observei que você não teve as mesmas oportunidades educativas que a maioria dos brancos, de modo que eu compreendo que o primeiro ano de faculdade deve ter sido desafiador para você. Essa alegação aqui, ele diz, né, algumas pessoas tendem a interpretá-la como positiva, como um suporte, assim, a pessoa está dizendo, eu entendo que tu está tendo dificuldade porque tu não teve o mesmo tipo de suporte que eu tive, mas uma pessoa B pode interpretar como uma alegação hostil, pode interpretar como dizendo que a pessoa tem menos condições, né, e por isso ela está passando dificuldades dentro da universidade. E como é que se define isso, né? Então não existe um parâmetro, né, objetivo para encontrar, para determinar quando essa agressão foi ou não foi realizada, quando a intenção, digamos, foi hostil, foi positiva. Isso tudo dificulta, então, para se definir, para se chegar a um consenso, né, de quando há microagressão, quando não há. Então, a ideia aqui, basicamente, é como é que um conceito central ele é tão fugaz, né, tão elusive, né, é um conceito tão escorregadio, né, assim que a pessoa não pode ter clareza sobre as situações em que ele aparece. Um segundo
ponto, assim, tem outros pontos que ele critica também, né? Então ele diz que não está claro quais ações não verbais são ofensivas. Por exemplo, atravessar a rua quando alguém vê um pedestre negro é uma microagressão. Ou não colocar o troco na mão, né? Isso aqui no Brasil não é comum, né? Mas nos Estados Unidos, uma vez eu fui num café e eu coloquei a mão assim para a pessoa me alcançar a moeda, daí ela não colocou, ela disse, eu vou colocar a moeda aqui em cima e tu num pratinho, né? E tu pega ela. E supostamente esse comportamento foi para não caracterizar assédio, né? Porque às vezes a pessoa vai dar o troco, aí toca na mão, ou toca na mão de um jeito invasivo, não sei, e a pessoa pode ser acusada de assédio. Mas ele dá um exemplo também de alguém que não aceita pegar o troco, colocar o troco na mão de uma pessoa negra, né? Porque supostamente teria ódio, alguma coisa assim, né? Não quer tocar. E isso também seria, se isso seria uma microagressão, não está claro quais comportamentos são microagressão e quais não são. E também é muito difícil, né? A não ser que se conheça a pessoa para saber que ela não fez por essa ou por aquela razão. E os tipos de temas que são ofensivos, então ele dá exemplo de discussões sobre diferenças raciais na personalidade, na inteligência ou uma certa tendência a ter doença mental. Elas são, digamos que essas sejam investigações científicas, elas são ofensivas, né? Fazer discussões desse tipo, de diferenças de inteligência, ou de personalidade, ou de propensão a ter certas patologias, é algo agressivo, né? Do ponto de vista da noção de microagressão. Ou uma conversa sobre os prós e contras das ações afirmativas, ele está perguntando, então, em alguns contextos pode ser que esse tipo de discussão seja tomado como microagressão. E sobre a nova descoberta de altos índices de criminalidade entre certos grupos minoritários também. Então tem tem uma certa sensibilidade que é muito difícil de precisar, né? Em certos contextos, em determinados grupos, certas alegações podem soar assim como uma espécie de racismo, né? Então ele está chamando atenção aqui para como fica difícil operacionalizar o conceito, né, dessa medida. Uma terceira dificuldade ele chama de rotulação retrospectiva, que é o fato de que o contexto do que uma pessoa disse. Então imagina, agora tem muitas das nossas afirmações, mesmo eu estou gravando essa aula, por exemplo, é um vídeo, né? Então alguém está assistindo o vídeo, pode ouvir algo que eu falei, achar que certas expressões, certas frases que eu utilizei são ofensivas e dar a sua interpretação e divulgar esse vídeo. Olha aqui como o professor Flávio está dizendo algo, é uma microagressão, está dizendo algo racista, etc. Né? Então sempre é possível rever uma cena e dar uma interpretação dela e divulgar essa interpretação como se a pessoa tivesse uma intenção, não tivesse boa vontade, digamos assim, né? Não tivesse uma intenção hostil no que ela está apresentando. Isso pode ser feito depois, né? Então é sempre possível criar novas interpretações de algo que aconteceu. Ele dá um exemplo desse diálogo aqui, de uma discussão que aparece no próprio texto do Darrell Sue, do McCain, né? Tem o McCain concorreu com Obama acho que foi na primeira disputa do Obama, né? E uma mulher, num dos comícios dele, uma mulher chegou e falou assim, I can't trust Obama, né? Eu não posso confiar no Obama porque he's an Arab, ele é um árabe, né? E o McCain respondeu, no, man, não, madame, né? He is a decent family man and citizen that I just happen to have disagreements with. He's not. Então ela está dizendo, ele diz, né? Ele não é um árabe, ele é um cidadão, um homem de família decente, com o qual eu discordo, né? E o Sui, que apresentou o texto da aula passada, ele diz que essa alegação do McCain, né, que Obama é um homem de família decente, ela implicitamente comunica a mensagem que muitos homens muçulmanos não são pais de família decentes. Eu acho um pouco forçado aqui
a interpretação do Sui, né? Ele vê nessa declaração do John McCain, né? Uma microagressão. E o que esse é o Derek Sui, né? O que o Lilienfeld diz, né, é que ele poderia sempre, né, simplesmente dizer, né, poderia, seguindo o que o Sui diz, né, ele poderia ter dito algo assim: não, madame, ele não é um árabe, mas o que tem de errado se ele fosse, né? Então essa seria, segundo o Sui, essa seria uma forma positiva de abordar a questão, né? Não dizer assim que ele é um pai de família decente, porque isso dá a entender que talvez alguns muçulmanos não sejam pais de família decente, mas aí o Lilienfeld critica o Sui dizendo que o programa de investigação das microagressões, alguém, né, um dos proponentes, poderia ter alegado que o McCain estava sutilmente pretendendo insinuar que Obama poderia ter sido um muçulmano. Então, aqui, mesmo essa versão corrigida que o Sui ofereceu, ela deixa espaço para alguém fazer outras interpretações de que essa frase aqui, né, no caso, também teria... Ele está dizendo assim: não, madame, né, ele não é um árabe. Ele não é um árabe, como assim? Então, que ele talvez... e o que tem de errado se ele fosse, né? Então, ele poderia estar sugerindo que talvez ele fosse... E aí, se ele for, tem algo negativo nisso, né? Porque ele está dizendo que não é árabe, né? O que teria algo negativo, né, em ser árabe. E, portanto, em qualquer dos casos, assim, é sempre possível, retrospectivamente, a pessoa encontrar uma interpretação que dá sentido de agressão, né, para a alegação. Então, a primeira conclusão do artigo do Lilienfeld é que a pergunta, o que são microagressões raciais, é uma pergunta que não foi respondida satisfatoriamente, porque o conceito de microagressão, ele é muito poroso, ele é muito ambíguo, né? Não é preciso assim em que situações há uma microagressão, em que situações não há, de modo que ele é, do ponto de vista científico, né? Então ele não é satisfatório. Pois ele continua, então, apresentando essas limitações. O próximo item que ele indica é a ambiguidade e também um certo viés na desambiguação, né? Então, o conceito é ambíguo, mas quando alguém tenta dar uma definição precisa, chamar a atenção, não, isso foi microagressão, essa resposta, né, ela é viciada, ela segue uma certa tendência. Então, ele diz o seguinte, que estímulos ambíguos permitem múltiplas interpretações e a escolha dessas interpretações oferece insights sobre os traços de personalidade, atitude e história aprendida dos respondentes. Então, a pessoa já sabe de antemão quem são as pessoas que vão dizer que houve microagressão. Então, pessoas que têm aquela, como eu falei lá no caso do Hyde, né? Do Jonathan Hyde, são aquelas pessoas que têm uma afetividade negativa, têm uma tendência, digamos, a ver o mundo de maneira pessimista, de reconhecer defeitos dos outros, se colocam numa atitude de crítica muito grande, né? Assim, são muito autocentradas, acham que todo mundo deve alguma coisa para elas ou está perseguindo elas, coisas assim. Então, essas pessoas são as pessoas que tendem a ter uma concordância, né? E definir num grau acima, né, das demais pessoas que uma tal alegação é uma microagressão. Então, porque existe esse perfil de personalidade, isso mostra que não é, portanto, a desambiguação, né, saber com certeza quando é uma microagressão, então mostra que não é fácil, porque a tendência de reconhecer microagressões tem a ver com o perfil psicológico e não tanto com o que é dito, né? Então, esse é um dos problemas. Portanto, no caso das microagressões, ele diz que a ambiguidade do estímulo pode abrir a possibilidade que a emocionalidade negativa dos respondentes distorça a interpretação. Que portanto, não existe... Então, aqui a ideia, basicamente, assim, trocando em miúdos, é que não existe objetivamente que é a microagressão. A microagressão depende do receptor. E como certos tipos de receptores têm uma tendência muito grande a achar que estão sendo atacados, eles vão sempre considerar alegações neutras, por exemplo, microagressões. Portanto, não é uma noção científica, porque
a detecção dela depende mais do sujeito do que de algo real, né, que aconteceu de fato no mundo. Com relação à ambiguidade, então, ele pergunta como é que nós podemos saber, dada essa informação sobre o perfil psicológico, como é que nós podemos saber que uma microagressão ocorreu e não foi imaginada, né? E ele questiona uma evidência que tem sido dada bastante. Eles fizeram um estudo que envolve 40 afro-americanos e 19 terapeutas. E eles pediram para esses participantes afro-americanos definirem o que é um conjunto. Eles pediram primeiro para um grupo focal. Deixa eu marcar aqui para vocês. Pediram aqui para um grupo focal definir um conjunto de atos e também de alegações, né, que eram alegações microagressões. Depois pediram para 40 afro-americanos e 19 terapeutas, perguntaram: o senhor já disse essas frases, né? E os 19 confirmaram e os 40 também confirmaram que já ouviram essas frases. E eles concordaram, então, que essas frases eram microagressões. Então, por exemplo, o meu terapeuta evita discutir ou abordar questões culturais nas nossas sessões. O meu terapeuta pode ter pensado em certas vezes que eu era hipersensível em relação a questões culturais. Então, eles concordaram que esse tipo de alegação é a microagressão e concordaram que isso acontece nas situações, esse tipo de formulação aparece, né, nas consultas. E ele diz, bom, esse estudo tem um problema, porque ele não mostra que a pessoa está agredindo numa situação particular, ele só mostra que as pessoas concordam quanto ao que é uma microagressão e concordam que a microagressão aparece no consultório. Então, o exemplo aqui é semelhante a esse aqui, né, dos políticos. Então, os participantes concordam que os políticos empregam muitos termos que envolvem insultos, ou classificados como insultos, mas isso não mostra que eles, que de fato os políticos insultaram alguém e nem em que situações eles fizeram isso, né? Ele só mostra que existe que políticos têm uma tendência a insultar. Então, a ideia aqui do SUI é justamente mostrar que não, tanto que o conceito, que o uso dessas expressões aqui é prejudicial e que ele foi agressivo numa determinada circunstância, isso não foi mostrado, só foi mostrado que existe uma tendência, digamos, dos terapeutas de usarem esse tipo de termo, né? Portanto, ele está dizendo, então, que mesmo nos casos em que os defensores do programa das microagressões mostram uma evidência, essa evidência parece não comprovar o que eles estão alegando. Um outro componente que ele questiona são os valores embutidos na alegação, uma certa conflito entre valores e o que tem sido chamado, né, de microagressão. Então, imagine que alguém diz uma frase como essa daqui: todos podem se dar bem nessa sociedade, né, se a pessoa trabalhar duro. Ou todos se dão bem se a pessoa trabalha duro. Ou eu creio que a pessoa mais qualificada deve ficar com a vaga. Ou alguém me disse que todas as pessoas progridem, né, se elas trabalham duro, quando eu descrevi uma dificuldade com relação ao meu background étnico ou racial. Então, em todos esses casos aqui, ele vai sustentar, o Lilienfeld, que existem valores embutidos nessas alegações que conflitam com a sugestão de que se trata de uma microagressão. Por exemplo, se a pessoa tiver crenças muito fortes ou valoriza, assim, a iniciativa individual, pessoas que têm uma visão de mundo individualista, elas podem ter dito essas frases não por preconceito, né, mas porque elas endossam essas alegações, acreditam que se a pessoa se esforçar, ela consegue o que ela quiser. Ele também questiona a ideia de que que a meritocracia é um mito, né?
Ele diz que muitos participantes não preconceituosos podem acreditar que no mundo ideal as pessoas mais qualificadas sempre devem receber ofertas de trabalho, mesmo quando elas reconhecem privação socioeconômica. Então ele sustenta uma espécie de que as pessoas podem ter valores que são valores que admitem, né, a ideia de meritocracia. Portanto, para essas pessoas não é um mito, né? A meritocracia não é um mito. Elas idealmente acham que se as pessoas pudessem sempre contratar os melhores, é isso que elas deveriam fazer. Então elas pensam, essas pessoas, né, que elas pensam que as pessoas devem sempre seguir em frente. E que ela está dizendo isso de uma maneira mais neutra possível, que elas acreditam que uma pessoa alcança seus objetivos caso ela faça um esforço substancial. Então, digo assim, quando alguém fala todos podem se dar bem na sociedade se ela se esforçar, né? Ela não está dizendo que a raça não importa, ela está simplesmente comunicando, digo assim, uma certa crença sobre como funciona a dinâmica social. Portanto, essas crenças embutidas, esses valores embutidos nas alegações, eles teoricamente eles conflitam, né? Eles não são, eles deixam vago, né, a suposição de que há de fato uma microagressão. Também tem outras alegações que podem ser feitas, como essa aqui, né, apenas uma raça, a raça humana, né, que é muito comum aqui no Brasil as pessoas dizerem, né, como é que é, chega de consciência negra, só existe a consciência humana, chega alguma coisa assim, né? Ou que a América é um caldeirão cultural, ou essa é uma outra tese do Sui, né? Ele diz que se até uma sociedade racialmente cega para a cor, ou neutro, né, do ponto de vista racial, é insustentável e só reforça o racismo e a desigualdade social. E o Lilienfeld critica, né, essa tese, né, dizendo que algumas pessoas creem, de fato, na ideia de igualdade. As pessoas valorizam a igualdade independente da raça e elas endossam essas alegações sobre uma sociedade pós-racial. Pode dizer que elas estão sendo um pouco realistas, né, mas elas têm uma crença verdadeira e, portanto, quando esses valores estão presentes, é duvidoso, né, que alguém teve uma intenção hostil quando apresenta frases, né, como essa aqui ou como essa daqui. Uma outra linha de crítica dele é questionar a ideia de que existe um link entre a mensagem explícita e a microagressão, né? Aqui é uma crítica metateórica, né? Ele diz que a ideia de que as frases, né, carregam uma mensagem negativa que se confirma, né? Ele diz que ela depende muito do modelo psicológico de transmissão, né? de interpretação que está sendo adotado pelo programa das microagressões, os investigadores que defendem, né, a ideia de microagressão, como o Daryl Su. Ele diz que esse é o modelo que eles usam para interpretar a relação entre mensagem implícita, mensagem danosa, hostil, implícita naquilo que está sendo feito, né? O modelo, portanto, que eles utilizam para defender essa tese, ele é limitado, né? Tem outras alternativas que poderiam ser utilizadas e que dão um resultado completamente diferente. Então, uma das coisas que ele diz é que os microinsultos e microinvalidações, elas permitem uma miríade, uma série de interpretações potenciais, e algumas são maléficas e outras são benignas. E, em parte, né, a ideia de que as microagressões têm corroboração, elas são confirmadas empiricamente, ela depende do fato dos defensores, né, do programa das microagressões utilizarem um modelo do estímulo-resposta, né? Esse R que eu coloquei aqui, um modelo do estímulo-resposta é um modelo que diz que as microagressões usualmente ou sempre transmitem mensagens implícitas específicas para os seus respondentes, né? E se usar um modelo multifatorial,
modelo em que tu supõe que as pessoas elas têm diferenças, diferentes históricos, diferentes culturas, né? De modo que elas vão estruturar a reação subjetiva delas a eventos potencialmente estressantes de maneira diferente. Então, não existe a suposição aqui de base, né, que certas frases, certas formulações sempre carregam uma mensagem implícita. Ela é, no fundo, simplificadora, porque ela toma o perfil psicológico dos sujeitos que são agredidos, né, como sendo linear, digamos assim, ou retilíneo, né? E nunca sofrendo diferentes influências, de modo que uma pessoa, numa determinada situação, vai reagir como vendo aquilo como algo agressivo, uma outra, porque tem uma outra formação, vai reagir de uma outra maneira. Portanto, ele só vem uma ligação sólida entre microagressão e intenção ou mensagem implícita, porque o método, né, psicológico de estímulo-resposta que eles estão utilizando é um método ultrapassado, né, ou limitado para pesquisa. Um outro componente ainda importantíssimo, esse envolve a noção de intencionalidade. Aqui a ideia é que a agressão ela envolve necessariamente consciência intencional, né? Eu tenho que, para que eu possa violentar, que eu possa causar dano, possa machucar alguém, é suposto, né, conceitualmente, que essa agressão ela foi intencional. Não faz sentido dizer, né, que eu pelo menos a definição tradicional aqui, né, ele tem um exemplo de como a agressão é definida, né, em alguns textos de psicologia, né? A agressão envolve a intenção de causar dano à vítima. Então, como no próprio conceito de microagressão se diz que as pessoas agem de uma maneira desavisada, né, sem a intenção, elas é inconsciente, elas não percebem que estão agredindo. Então ele diz que microagressão não intencional é um oxímoro, né? Não faz sentido tu falar numa agressão que a pessoa não teve desejo, não teve intenção, né, de causar dano. Então a agressão pressupõe, essa é a tese, né, pressupõe a intencionalidade do agressor. Vocês vão ver que a Monica Williams ataca, né, fortemente essa tese dele, a tese da intencionalidade. E bom, terminei. Mas, então, eu acho que isso aqui dá uma ideia para vocês de como a noção de microagressão foi bastante criticada pelo Lilienfeld. E na aula que vem eu volto, então, examinando as réplicas que a Monica Williams faz a esse programa do Lilienfeld. Vocês vão ver que tem objeções muito boas dela. E eu acho que essas objeções mostram que o programa está de pé, né? Assim, essas críticas que parecem, né, inicialmente contundentes, vocês vão ver que ela mostra que tem muito mais acordo sobre o que é uma microagressão do que ele sugere aqui, tá bom? Então, eu vou mandar em seguida logo a próxima aula para vocês, daí vocês já podemos fechar esse capítulo da nossa disciplina. Um abraço, até o próximo encontro.